Olá, gente. Mais uma vez, vamos agora à nossa aula aqui na Missão do Farol, em Teresópolis. E voltamos a gravar depois de muito tempo, mas essa é a hora de Deus para cada um de nós. Aula 32, eu estou fazendo por sessão, tá? E como eu disse, sempre a aula é sequencial, porque eu começo com uma coisa, depois vai para os outros exemplos. Então é importante você não começar hoje, você não vai entender nada. Então, temos até agora 32 aulas, está tudo aí no YouTube, ok? O tema de hoje vai ser a parábola das 10 minas, ou não sabemos ainda direito, e vamos falar sobre choro e ranger de dentes. Uma vez que estamos falando sobre a geena de fogo, né? Às vezes a gente usa uma expressão que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Ok. De tudo que eu falei nessas 6 aulas, primeira, eu quero deixar bem claro uma coisa. Se você, ou seja, uma pessoa que realmente foi salva pelo sangue de Jesus, né, que teve o perdão dos seus pecados, que foi cheia do Espírito Santo, essa pessoa que foi regenerada, ou seja, ela nasceu de novo, primeiro no seu espírito, ela já tem hoje, a partir do momento em que você confessou Jesus, a sua eternidade está garantida no novo céu e na nova terra, tá? Eu quero deixar bem claro isso, porque você não vai para o céu, vai ficar lá a eternidade. Não, haverá novo céu e nova terra. Depois a gente vai explicar, porque isso está em Apocalipse 21, 22. Deus faz as coisas por sessão, ok? Agora, na era do reino milenar, 1000 anos, que vai acontecer... Pastor, quando é que vai começar o reino milenar? Vai ser um período de 1000 anos, né? E antes do novo céu e da nova terra. Isso é importante você saber. Então tem 3 eras. A era da igreja, uma conta rápida. Quando Jesus veio, nasceu e tal, já tem 2000 anos, né? Mais ou menos, 2000 anos. A era da igreja, nós estamos no final da era da igreja, são 2000 anos. Acabaram-se os 2000 anos, começa a era do reino milenar. 2000 mais 1000 anos são 3000 anos, ok? Depois que acabar a era do reino milenar, né, nós vamos ver tudo isso com detalhes. O que vai acontecer? Vai acontecer um novo céu e a nova terra. Isso aí já é... Antes de você chegar lá, você tem que entender a era do reino. Ou seja, hoje na era da igreja, nesses 2000 anos, muitas pessoas dizem, eu não vou na igreja por isso. A igreja é o lugar aonde você se prepara para ir para o reino milenar. Se você não se prepara, acha que a igreja é uma coisa de homens, isso e aquilo, sabe o que vai acontecer? Você não vai para o reino. Mas eu vou para onde? É isso que eu estou dizendo. E hoje nós vamos começar, você vai passar por uma leve momentânea tribulação e tal. Pastor, eu nunca ouvi isso, mas você está ouvindo agora e você é responsável por isso. Então, hoje é o tempo de eu resolver se eu vou ou não para o reino, e depende de você. Sua salvação não dependeu de você, dependeu de Jesus. Agora, para ir para o reino, como o apóstolo Paulo disse, é por força e violência que se entra no reino. Então depende de você querer fazer isso, ok? Então eu vou começar a falar algumas coisas sobre o reino milenar. A primeira coisa, o reino milenar vai acontecer quando Jesus vier e os vencedores vão reinar aqui na terra por 1000 anos. A maioria dos cristãos pensa isso e é uma verdade. Tem pessoas que têm um entendimento maior e menor.
mas quase todos sabem que quando Jesus voltar, vai reinar aqui na terra sobre as nações por 1000 anos. Depois eu vou falar mais detalhes do que vai acontecer. Mas eu vou fazer um resumo rápido. O que vai acontecer no reino milenar? Daqui a, sei lá, nós estamos no final da era, vamos ver. Algumas pessoas vão reinar com Cristo porque elas tiveram, na era da igreja, trabalharam para o Senhor. Tem muita gente que é espectador na igreja. Vou lá, vou cumprir a minha... já vi, não gostei de sermão, gostei, vou embora. A igreja é um lugar de trabalho, é um lugar aonde você tem que se preparar, aonde você tem que amadurecer. Mas na minha igreja não tem isso. Sai, procura uma igreja que tem, que vai fazer com que você amadureça com a vida de Deus na sua. A nossa vida, falamos a verdade, é uma porcaria. Né? Porque a gente tem interesses nossos, a gente quer ganhar isso. Não, nós temos que viver nas regras do reino hoje e agora. Então, alguns, por terem trabalhado fielmente ao Senhor, eles passaram por perseguições, por tribulações. Eu passo por perseguição e tribulação, você não tem a menor ideia. Mas isso faz parte, né? A humilhação, sofrimento, e você não sabe metade da missa. Então, não reclame das situações. Você vai para o reino. Se você vencer essas coisas, pode ter certeza. Outra coisa. Embora tem pessoas que nem passaram por tantas tribulações assim, elas não sofreram humilhação, elas viveram uma vida limpa. Tem pessoas que parecem já nascem assim, na sua alma, nos seus sentimentos, ela já tem uma vida assim mais... não, ela nunca bebeu, nunca se drogou, nunca fez isso. Teve uma vida limpa, buscou as coisas de Deus, está na igreja. Nós somos pessoas diferentes, né? Por causa disso, elas vão sim no tribunal de Cristo, porque o tribunal vai decidir quem vai e quem não vai para o reino. Elas vão receber um galardão um pouco menor, olha o que eu estou falando, do que os mártires. Se você leu o Apocalipse, você vai ver que na igreja tiveram pessoas que morreram ao longo da história, foram sacrificadas, isso. E a Bíblia diz, olha que incrível, se você for um mártir por causa do Evangelho e morreu por causa de perseguições, a sua entrada já está garantida no reino. Quem inventou isso foi o próprio Senhor e não podemos fugir disso. Eu vou mostrar tudo isso, ok? O que eu quero dizer com isso é que alguns cristãos, dependendo do tipo de vida e do crescimento que ele teve na era da igreja, alguns vão receber uma grande recompensa, porque a recompensa primeiro é o reino, e outros vão receber uma recompensa menor, mas vai ser maravilhoso, ok? Ou seja, pastor, me prova isso. Agora eu vou começar a usar as parábolas para provar para você todas essas coisas. E a primeira parábola, eu quero que você anote aí, leia depois. Não dá para eu explicar tudo, mas eu vou explicar o essencial. Lucas, deve estar escrito aqui embaixo, capítulo 19, de 11 até 19. É a parábola das 10 minas. Jesus sempre falava com os discípulos por parábolas, né? Coisas do dia a dia da vida, e ele aplicava isso espiritualmente. Então, preste atenção em cada palavra, não pega a parábola assim, não. Olha o que ele disse. Ouvindo eles quem? Você tem que ver o anterior. Os discípulos. Estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém. Eles estavam andando com Jesus e estava chegando perto de Jerusalém, porque Jesus falava para os discípulos, não, no meu reino, no meu reino. Aí eles já estavam assim, opa, né? Parece que Jesus agora vai
tomar e vai ser o nosso rei, porque o judeu, o único povo que não tinha um rei, como as outras nações que tinham os seus governantes, era o povo judeu. Ele disse, e agora, eu acho que agora ele vai tomar lá o reino, nós vamos ter o nosso rei, vamos servir a ele. Olha o que ele diz, é uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia aos discípulos que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ele disse, uau, agora eu estou vendo já, ele vai... Parecia aos discípulos que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Jesus disse, calma aí, espera. Ele contou agora, né, essa parábola de uma maneira prática. Jesus ensinava dessa maneira. Então ele disse assim, certo homem nobre partiu para uma terra distante. Pastor, quem é esse homem nobre? Se você ler toda a palavra, você vai entender. Então anota aí, você tem que decodificar. O homem nobre da Bíblia, quem é? Jesus. Ele é o homem nobre. Os outros são homens comuns. Ele está dizendo, olha, eu vou partir para uma terra distante com o intuito, né, com o fim de tornar posse de um reino e depois eu vou voltar. Eu vou preparar. Eu vou para a casa do meu pai preparar. Ah, sim, agora eu estou entendendo. Então esse homem nobre era Jesus, que ele ia fazer isso. Mas antes de voltar, ele falou assim, ele chamou 10 servos seus. Pegou 10 e disse, olha, quem são esses? São servos. Somos nós. Ele me chamou, te chamou. E ele está fazendo isso, porque alguma coisa vai acontecer. Então ele chamou servo. Ele nunca chama pecadores que ainda não têm Jesus dentro do seu coração, porque o reino começa dentro, na vida de cada um. Se você é apenas espectador da igreja, não vai adiantar muita coisa. Você tem que deixar que o reino de Jesus cresça e você tenha os mesmos valores no dia que você reinar com ele. Então ele chamou os servos, que somos nós, e confiou-lhe 10 minas. O que são 10 minas? Uma mina equivale a 100 dracmas, que era o salário de 100 dias. Eram 2 moedas, e ele disse, eu vou dar 100 para você, né? Uma mina que vale 100 e o salário de 100 dias. Ele te deu dinheiro, ok? Ele te deu dinheiro. E disse, olha, porque todo mundo, para sobreviver, precisa de dinheiro. E ele disse assim, olha, vão e vocês vão negociar. Olha o que está escrito aqui no versículo. Eu não estou inventando nada, eu estou mostrando para você. Ele disse, olha, discípulos, sim, negociai até que eu volte. Não foi isso que Jesus fez? Ele veio, pregou o evangelho e falou para os discípulos, olha, eu vou embora, mas eu vou voltar. Então, quando ele disse, né, até que eu volte, ele está falando sobre o quê? Uma verdade espiritual, a sua segunda vinda. Negocie aí, durante o tempo. Ele não voltou ainda. 2000 anos ele ainda não voltou. Mas ele continua dizendo, mas os seus concidadãos, ou seja, os concidadãos de quem? Do homem nobre, que era Jesus? Quem eram cidadãos com ele? Os concidadãos eram os judeus. Tá? Incrédulos. Tudo que Jesus fala nas parábolas, primeiro, são verdades para o povo judeu. Lógico, ele veio para o judeu, então ele fala tudo o que tem que fazer e hoje o novo Israel é a igreja. Mas diz aqui então, mas os seus concidadãos, ou seja, esses judeus incrédulos, que ainda não, porque a parábola você vai ver, eles o odiavam. Jesus chegou e o que aconteceu? O povo judeu e as outras nações odiaram ele. E ele está contando, isso é uma parábola. Ele contou a história. E ele diz aqui, aí ele disse, eles odiavam, enviaram
após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Não foi isso? Não queremos que ele reine sobre nós. O que foi que aconteceu? Quantas vezes os judeus falavam: não, que Jesus, nada. Nós somos filhos de Abraão, isso, aquilo. Eles não vão reinar. Ele não vai reinar sobre nós. Você vai ver outras parábolas também. Pegaram, deram surra sobre ele e tal. Então ele estava dizendo que na segunda vinda, quando ele voltou, né? É uma história. Quando ele voltou, ou seja, na segunda vinda, depois de haver tomado posse do reino, não foi isso? O que ele fez? Chamou os servos, deu dinheiro para cada um, para os 10, e disse: olha, eu vou para a casa do pai, e quando eu voltar, né, ele mandou chamar os seus servos. Quem são? Nós, o que cremos em Jesus, somos cristãos ou judeus que creram em Jesus. E o que aconteceu? Ele chamou eles, diz aqui, a quem dera o dinheiro, ele deu dinheiro, ó, ele abençoou e tal, e a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Quando Jesus te dá alguma coisa, ele vem cobrar, ele vai saber o que você fez. Eu dei 10 dracmas, 10 denários, salário de 100 dias, o que você fez com o dinheiro? Né? Então ele mandou chamar os servos. Não tem nada a ver com o pecador. Todas as parábolas são para os servos de Deus, salvos. Então ele mandou chamar nós e disse assim: mas por quê? Eu quero saber que negócio cada um de vocês teria conseguido. Eu estou lendo a parábola aqui. Aí compareceu o primeiro. Primeiro quem? Servo. Eu faço questão de registrar isso, porque as parábolas são para você. Você é um servo de Deus? A gente diz: eu sou um servo de Deus. Então, o que você está fazendo com o dinheiro dele? Que negócio cada um teria conseguido? Compareceu o primeiro e disse: Senhor, lembra, a tua mina não era o dinheiro que ele recebeu? Ele disse: olha, eu peguei e com o dinheiro que você me deu, eu produzi mais 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom. Não é qualquer pessoa. Porque foste fiel no pouco. O que significa aqui no contexto ser fiel no pouco? Você tem que imaginar o que Jesus está falando. No pouco por quê? Que ele me deu pouco dinheiro, ou seja, o que ele diz aqui? A era da igreja em relação à era do que vai acontecer na eternidade é uma era pequena. É pequeno. Então, olha, como você investiu o meu dinheiro, disse o Senhor, no pouco, olha o que ele diz. Qual é a recompensa? Eu quero mais dinheiro? Não. Ele disse: terás autoridade sobre o quê? 10 cidades. Ei, mas Jesus, que troço é esse? Isso ele estava se referindo sobre reinarmos com Cristo na volta dele após a segunda vinda. Porque é isso que ele, como eu disse, a era da igreja, tudo que Jesus faz, te dando dinheiro, te dando até dons, se você quiser ver, te dando oportunidades, tempo, o que você faz? Eu vivo para mim, para minha família e olhe lá. Vamos ver então. Ele continua a parábola dizendo o seguinte, né? Vai ter autoridade sobre 10 cidades. Depois diz assim: veio o segundo. Segundo o quê? Servo. Jesus não dá dinheiro para pessoa que não está na vida da igreja trabalhando. Os servos são os seguidores. E disse: uau! Quanto ele recebeu uma mina e produziu 10 o primeiro. O outro produziu 5. Aí ele disse: a este terás autoridade sobre 5 cidades.
cada mina no reino você vai receber. Eu vou adiantar um pouquinho, você vai ser co-rei, co-governador. Jesus vai reinar e junto dele os seus súditos que vão reinar com ele na era do reino milenar por 1000 anos, vão receber 5 cidades dentre as nações do mundo. Isso vai ser uma realidade. Bom, conclusão. Como nós estamos percebendo aqui, haverá uma diferença de galardão dos santos vencedores no reino, que vai começar depois. Tá? Então, a terceira coisa que eu comecei falando aqui, que alguns vão reinar porque trabalharam com Cristo fielmente, outros não sofreram perseguição, mas vão para o reino, porque já viveram uma vinda, buscaram muito ao Senhor por isso. A terceira coisa, então, é que os cristãos que não forem vencedores, que não aplicaram a vida na era da igreja, eles não vão entrar no reino milenar. Mas é óbvio, o cara não fez nada, vai querer uma recompensa? Não. A Bíblia inicialmente não diz para onde eles irão. Ela diz que serão mantidos fora do reino milenar. Tá? Eu não posso responder tudo em meia hora. Ah, mas isso é verdade? Agora eu vou ler outro texto. Bota aí. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Eu tenho que ir devagar, porque às vezes a gente lê uma parábola, fala isso, aquilo, Jesus... Não, é servo, não é qualquer um. Tem detalhes, tem diferentes galardões. Você tem que entender o que é uma parábola. Ela tem um sentido espiritual. Então, ele diz assim, em Mateus capítulo 8, enquanto ele estava com os discípulos, óbvio. Digo-vos que, a quem? Aos discípulos, aos servos, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Peraí, Jesus, o que é muito? Explica aí, quem é que vem do Oriente e Ocidente? Ele estava falando sobre quem? Judeus e gentios. Você tem que inferir isso. Primeiro para os judeus, que são, né, do Oriente. E depois os gentios, que é a igreja. E olha que linguagem bonita. E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Isto é a manifestação do reino dos céus na terra. Tá ok? Guarda isso. Quando? Por ocasião do milênio. Ok? Aí ele diz aqui, ao passo que os filhos do reino, quem? Os filhos do reino, serão o quê? Lançados para fora do reino. Os que não investiram a sua vida na era da igreja. Então, cuidado se você acha que pode fazer o que você quiser e você recebeu do Senhor a salvação, que é o maior prêmio, e você pegou, largou a salvação para lá. Gente, não pode. Eu, se fosse você, ia estar sempre atento. Pastor, eu quero trabalhar, eu quero aplicar a minha mina, o meu dinheiro. Não, eu não vou dar dinheiro, o pastor é um ladrão. Você está fora do reino. Cuidado, ouça o que Jesus está falando. Se o pastor faz o que for, isso não é problema seu. Ele vai ser o primeiro a ficar fora. As coisas de Deus são claras. Então nós vemos aqui que muitos judeus e gentios entrarão no reino milenar e vão participar de um grande banquete, como lemos, com quem? Com Abraão, com Isaque e Jacó. Isso tudo aqui mostra. Né? Porque os judeus foram descendendo na igreja e o povo de Israel foi formado através dos 12 filhos. Você tem que saber um pouco da história para você entender. Então, e aqueles que não entraram, por exemplo, Jesus disse, a porta é estreita, é o caminho apertado. Aqueles que não prepararam, eu vou já preparar aqui uma coisa, porque tem a parábola das 10 virgens, não tem? Nós vamos usar ela também, não dá para fazer tudo na mesma hora. 5 delas prepararam as suas lâmpadas e outras não.
Quando o rei chegou, elas não estavam preparadas e não cresceram. Mas isso vamos ver depois. Então, o que aconteceu? Eles não aplicaram a vida na igreja com aquilo que Deus deu. Eles vão ser lançados, como diz aqui, nas trevas exteriores. Olha, não sou eu que estou dizendo isso aí, não. Nas trevas. Mas se eu não vou para o reino, você vai para as trevas exteriores. A geena de fogo. Não é para o inferno no lago de fogo. É bem diferente. São trevas do lado... Depois você vai entender melhor. Trevas exteriores é completamente diferente da presença da glória de Deus que vai haver no reino. Tá? Vamos devagar. Agora, eu não vou demorar muito, já temos algum tempo. Ser lançado fora nas trevas exteriores, na era do reino milenar, quando ele voltar, é muito diferente do que ser lançado no lago de fogo após o milênio, que é para o inferno, né, pela eternidade futura. Trevas exteriores, ele usou em outros textos também, é um lugar temporário, até que vão acontecer algumas coisas, até que você possa entrar e voltar para o banquete. Então, eu vou usar aqui, o Apocalipse é interessante porque ele nos mostra situações específicas. No Apocalipse capítulo 20, 2 versículos, ele fala sobre a diferença de trevas exteriores e do lago de fogo. Ele fala quem vai para o lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Diz assim: então a morte, olha só, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Faz aí uma coisa, lago de fogo, a morte e o inferno vão para lá, mas quem vai para lá? Ele diz aqui, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E diz aqui, o anjo que estava falando com João diz, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Existe o livro das recompensas, existe o livro dos que confessaram, o livro da vida. O que tem no livro da vida? É o nome de todas as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, tendo perdão dos pecados. Eles foram salvos, eles têm a vida do Cordeiro. Então, aqui diz, lá no Apocalipse, quem não confessou Jesus como seu Salvador, vai para onde? Vai para o lago de fogo, né? Aonde? Depois diz quem mais vai para lá, tá? Mas é só para você ver. Então, aqui continuando, eu quero dizer aqui uma coisa importante. Porque no texto que nós lemos aqui de Mateus, né, Mateus 8, 11 e 12, virão no Oriente e tal, e ele disse que no final que os filhos do reino serão lançados para fora do reino milenar, quando? Nas trevas exteriores, e diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Eu preciso entender isso, porque a gente diz, olha, aceita Jesus, porque senão você vai para o inferno, você vai ter choro e ranger de dentes. Não. Isso aqui, o ímpio, ele vai ficar eternamente lá no lago de fogo. Não tem nada a ver. A palavra choro significa arrependimento. E outra coisa, ranger de dente significa, era uma expressão que eles usavam, de você culpar você mesmo. Por exemplo, diante do tribunal, muitas pessoas vão dizer, Jesus disse, olha, o que você fez, o que você não fez. As obras vão ser pesadas, vão ser dizendo, eu não apliquei o dinheiro do seu, eu não fui à igreja, eu não cresci com os cristãos, ai,
que raiva, o que eu posso fazer agora? Agora você não pode fazer nada. Entende? Então, você vai começar a chorar e dizer, ai meu Deus, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter usado o dinheiro mais para a obra de Deus, eu deveria ter compartilhado mais com os irmãos, eu deveria ter orado mais. Ei, por isso que a mensagem é agora para você e para mim. Né? Temos que aplicar bem. Por quê? Como eu disse, ranger de dentes, você fica, que raiva, você fica se culpando. Você está agora, você tem chance de fazer isso. Então, na era do reino milenar, muitos vão passar pela geena, pelas trevas exteriores, não vão ficar ardendo no inferno, não é isso. Depois eu vou dizer para você algumas coisas sobre isso. Eles vão reconhecer as suas culpas. Culpas que não foram tratadas na era da igreja. Puxa, eu não fiz mais pelo Senhor. E agora, o que eu faço? Tá? Então, na parábola dos talentos, eu não sei se vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu só vou ler a parábola, porque temos 3 minutos ou 2 minutos. Na parábola dos talentos, só para não ficar parado no meio, depois a gente vai continuar a falar sobre isso. Isso aqui está em Mateus capítulo 25, de 23 a 30. Lembra? Talento era também um dinheiro. E Jesus conta várias vezes as parábolas. Em uma parábola ele conta para explicar melhor a outra. Era assim. Ele disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom. Opa, tem servo bom e tem servo o quê? Mal. Então vamos lá, servo bom e servo fiel. Tem muito servo salvo que não é fiel. O seu problema é com Jesus, não é com... Você não tem que dar explicação para ninguém, para a pessoa. Você é um servo fiel? Ele disse, foste fiel no pouco, ou seja, sobre muito te colocarei. O pouco é o tempo que você passou na era da igreja. Pouco tempo em relação à era do muito. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, um recebeu tanto, e teve um cara lá que recebeu só um dinheirinho, um talento. Ele disse, Senhor, ele disse, o que você fez? Né? O que você fez? Guardou? Aplicou o seu talento? Tá fazendo barulho aqui, tá bom? Ele disse, Senhor, sabe, Jesus, veio com aquela conversa de carioca, assim, dizendo, Senhor, eu sabia que você é um homem severo, que você ceifa onde não você semeou, e você ajunta onde não espalhou. Eu fiquei receoso, então o que eu fiz? Eu escondi na terra o teu talento. Ele pegou o dinheiro, ficou para ele e aplicou em coisas para ele. Ele disse, olha, mas sabe de uma coisa? Aqui tem o teu talento que o Senhor me deu. Talento é para ser gasto, usado na era da igreja. Aqui é o que é teu, Senhor. Que bom, ele agora vai me dar um alívio. Pelo menos eu não gastei o dinheiro dele comigo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Servo mau. Ele não falou, você não é cristão, não. Ele chamou servo mau e negligente. A igreja é dividida em servo bom e servo mau. Servo negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar na minha segunda vinda, né, receberia com juros o que é meu. Tudo é do Senhor. Aí ele disse, obviamente, você vai ver depois, ele disse aos anjos, tirai-lhe, pois, o talento e dá para aquele que tem 10. Não tinha 10? Ganhou 10 cidades. O que tinha 5 ganhou cidade. Ele disse, olha, eu tenho que dar esse talento para alguém. Dá para o que tem 10. Por isso que tem a expressão. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
Conclusão para terminar a parábola. E o servo que servia a Deus, que era salvo, mas que era inútil, o que faz com ele? Você devia ter aplicado, pelo menos dava o dinheiro lá na igreja, eu não posso fazer a obra. Tem muita gente que não dá. Você diz, olha, pastor, tenho aqui, eu ganhei $100 mil, 50 mil, bota aqui na igreja, eu não posso, eu tenho que trabalhar e tal. Você faz, eu quero que seja aplicado nisso, isso, aquilo. Tem a parte prática que a gente vai falar. Mas ele não fez isso, ele pegou, guardou lá e disse, não vou gastar tempo com isso. E o servo inútil, lançai-o para fora, aonde? Nas trevas. Uau! Nas trevas exteriores. Não é que ele foi para o inferno para se ficar queimando. Não, não é isso. Depois nós vamos ver. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Gente, eu vou parar aqui. Eu não quero te assustar, eu quero que você seja uma pessoa de, não, pastor, essas aulas vão me fazer pensar e coisa. Porque, olha, você é responsável, eu não posso ser responsável. A minha responsabilidade é de falar a verdade. Para que você vá para o reino. Cara, no reino vai ser... Você tem que ter uma visão do que vai acontecer no reino. Gente, é da vontade de já falar tudo, mas não dá. Bota a mão no seu coração agora e diga, Senhor Jesus, eu estou aprendendo essas verdades que eu nunca ouvi, mas eu quero ainda, não entendi tudo, Senhor, mas vai revelando pela tua palavra. Eu já li aqui 3 parábolas e disse, tem alguma verdade. Eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu servo. Agora eu quero praticar isso, junto com os meus irmãos, na igreja física, na igreja, na rua, eu com 2, 3 irmãos, se a gente concordar qualquer coisa, o Senhor vai fazer. Então, ajuda cada um agora, como o Senhor tem me ajudado, porque quando a gente sabe e não faz, aí é terrível. Eu abençoo você agora, no nome de Yeshua, o Messias que vai vir e vai reinar. E você, se levar a sério esta série, você vai reinar com ele. E eu também, eu quero... Você tem que ter certeza disso. Então, a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua esposa, sobre a sua casa, e você não vai se arrepender. Eu tenho ainda muitas coisas que você vai ficar animado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ó, tá tudo aqui embaixo. Se você quer ajudar, essa é uma boa oportunidade de você ajudar a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus de uma maneira, outros fazem numa igreja física, isso, aquilo. Eu já fui pastor de várias igrejas, mas cada um tem um ministério na hora certa. Se você quiser, gente, aqui ninguém faz nada por obrigação. Se você quiser mandar uma oferta, nós temos aqui Eu quero agradecer ao Marcos, que tem nos ajudado, que vem do Rio para cá. A gente tem que ajudar os irmãos, né? No mínimo, pagar um cachorro-quente para eles. Não, mas esse dinheiro é do Senhor, não é teu, não. É da obra de Deus. Beijo e vamos à próxima aula. Ih, agora começa, tem tanta parábola aqui. Nossa, vai ser maravilha. Beijo, love you, tchau.